ficou uma didática melhor, porque não sobrecarrega tanto, né? Então, inflamação nós vamos fazer da mesma maneira, tá? Vamos dividir em 3 partes, ok? Bom, então a gente vai falar da inflamação aguda e crônica, beleza? Para começar, o que é a resposta inflamatória? A resposta inflamatória, ela é desencadeada, né, após um trauma, após qualquer tipo de invasão bacteriana, ou seja, viral ou parasitária, ok? E nada mais essa resposta, ela vem ali da própria reação vascular e da própria reação celular contra esse agente, ok? Bom, quando a gente fala de resposta inflamatória, a gente tem que falar de fase de reparação, beleza? Fase de reparação é aquela cicatrização, é aquela regeneração que consiste na formação do tecido fibroso, beleza? Quando começa essa regeneração, essa cicatrização? Ela começa quando ela começa, né? Junto com essa resposta inflamatória, né? E o que acontece? Quando essa resposta inflamatória termina, que começa essa cicatrização, que começa essa regeneração. Beleza? Essa resposta inflamatória ela só vai terminar quando esse agente infectante, esse agente nocivo, esse invasor, ele foi eliminado. Beleza? Agora, lembra que a gente falou lá no começo de inflamação aguda e crônica? Quando a gente fala de inflamação aguda, esse caráter agudo falando assim a grosso modo, é algo que vem de início rápido, né, de início brusco, e também ela tem uma curta duração. Ela tem um início brusco e também ela desaparece de uma forma mais rápida. Bom, se inicia rapidamente, tem duração relativamente curta. Principais características da inflamação aguda, né? Exsudação de fluidos e proteínas plasmáticas, né? Então o edema nessas situações aqui é um edema mais acentuado, beleza? Nós temos uma migração de leucócitos, onde predominam-se ali neutrófilos, beleza? Então essas são as características da inflamação aguda. Bom, já na crônica, o que acontece? Como a aguda ela tem um início rápido e um término rápido, também uma duração rápida, na crônica não. Na crônica a gente tem uma duração maior. Aqui a gente tem uma associação de linfócitos e de macrófagos, beleza? Aqui a gente tem uma angiogênese associada, que é uma proliferação de vasos sanguíneos, ok? Então aqui predomina-se ainda de uma forma maior essa fibrose e essa necrose tissular, ok? A principal característica da inflamação aguda crônica é que há predominância de linfócitos e macrófagos, tá? Angiogênese, que é a proliferação, a criação de novos vasos sanguíneos, beleza? E o mais importante é que ela tem uma duração maior, né? Um período de duração maior. Bom, são 3 componentes principais da inflamação aguda. Primeira coisa, tem que alterar o calibre vascular, tem que ter vasodilatação local ali, ok? Depois, tem que ter alteração na microcirculação, beleza? Por que tem que ter alteração estrutural? Por que tem que alterar esse calibre da microcirculação? Porque tem que sair mais
proteína plasmática e leucócito para fora dessa circulação. Beleza? E o terceiro componente é a migração em si, ok? É a saída dos leucócitos da microcirculação, beleza? E o seu acúmulo ali no foco para conseguir eliminar esse agente nocivo. Beleza? São esses três componentes da inflamação aguda. Bom, o extravasamento de fluido, proteínas e células sanguíneas para todo o tecido intersticial ou cavidades corporais se chama exsudação, ou famosamente aí chamado de pus, beleza? Então a inflamação aguda tem ali essa característica de uma alta produção de exudato, de pus, beleza? O que seria esse exudato, essa exudação? Nada mais é aquele fluido, né? Aquele líquido inflamatório que se forma ali no espaço extravascular, altamente rico em proteínas, beleza? A principal característica é um líquido rico em proteínas. Aí vem seguido de fragmentos celulares e uma gravidade específica maior que 1020, beleza? Quando você tem esse exudato, essa exudação purulenta, né, esbranquiçada, ela tende a ter essa cor porque ela está rica em leucócitos, beleza? Já o transudato, qual que é a característica dele? Ele não é leitoso, tá? Ele não tem essa característica leitosa. Ele já é um líquido mais amarelo, né? Aquele líquido amarelo claro, um amarelo cítrico, que ele já vem ali de um desequilíbrio hidrostático, beleza? Esse líquido ele já tem uma baixa concentração proteica, beleza? E ele vem ali do desequilíbrio hidrostático local ali, beleza? Não tem um aumento da permeabilidade vascular e ele não é rico em leucócito. Por isso que ele tem essa cor amarelada, tá? Esse amarelo meio claro, esse amarelo meio cítrico, beleza? Lembra lá do edema? O que acontece aqui? Para ser exudato ou transudato, o que acontece? A gente tem um equilíbrio de pressão hidrostática, certo? Pressão hidrostática e pressão osmótica coloidal. Então essas proteínas elas seguem ali no interior do vaso, bonitinhas ali, normal. Quando aumenta essa pressão hidrostática, beleza? Um exemplo aqui, quando a gente tem uma obstrução do fluxo venoso, ok? Aqui o livro nos fala o exemplo da insuficiência cardíaca congestiva, onde a gente tem aquele paciente rico em transudato, beleza? O que acontece aqui? Aquele paciente que tende a cursar com edema agudo de pulmão, beleza? Aquele paciente cirrótico, né? Com um aumento ali com a edemaciação do próprio fígado. Então aquele paciente que tem ali uma ascite, né? Aquela clássica barriga d'água, tá? A gente tem ali um aumento da pressão hidrostática, então você vai ter esse extravasamento de líquido, né? Para fora do vaso sanguíneo, ok? O que acontece? Lembra lá que aumentou a pressão hidrostática, né? Consequentemente, essa pressão osmótica coloidal ela tende a diminuir, beleza? No caso a gente falou ali da enfermidade hepática, né? Do paciente cirrótico e tal, beleza? Já no exudato, lembra lá que a gente tem o pus, a gente tem
leucócito, a gente tem proteína, mas é um teor baixo. Então a gente tem o extravasamento de líquido e de proteína, beleza? Só que lembra que a inflamação ela gera um câmbio ali no calibre vascular, ela gera ali uma vasoconstrição, ela gera uma vasodilatação, beleza? Então o que acontece? Tem-se o aumento desses espaços interendoteliais e por aí você tem o extravasamento de líquido e de proteína, ok? Então funciona assim. Lembra então? No transsudato a gente tem principalmente pressão hidrostática aumentada, pressão osmótica diminuída, algumas enfermidades associadas, tá? Grava aí, algumas enfermidades associadas. Toda enfermidade que a gente tem ali uma diminuição do fluxo venoso, beleza? Como insuficiência cardíaca e aquelas que vão diminuir a pressão osmótica, que foi a doença hepática, que a gente comentou, que a gente tem uma diminuição da síntese de proteína, beleza? Ou no caso da doença renal, onde a gente tem uma perca proteica, ok? Tranquilo. Quais são os estímulos para a inflamação aguda? Lembra lá que a gente falou dos agentes invasores, né? Então bactéria, vírus, parasita. Segundo, tem o trauma, né? Que é o trauma contuso, que é aquela pancada que você sofre. Ou o trauma penetrante, né? Que vem ali ferimento por arma de fogo, facada, empalamento, ok? Agentes físico-químicos, beleza? Queimadura, radiação, substância química, a própria necrose do tecido, ok? Corpos estranhos e reações imunológicas. Quando entra em corpos estranhos e reações imunológicas, a gente pode falar também, pode citar aqui alguns casos de transplante. Bom, a alteração vascular ela ocorre na intenção de transportar esses leucócitos de uma forma mais rápida e mais eficiente, né, leucócitos e anticorpos, para a área que foi afetada, beleza? Então, todo esse processo de vasodilatação, ele vem ali por mediador histamínico, ok? Então, entra ali mediadores como a histamina, o óxido nítrico, beleza? Que é o que causa o calor e o rubor, que é aquela vermelhidão, ok? Então por isso que numa resposta inflamatória, dependendo do local, você faz uso de antihistamínico. Bom, por que aumenta a permeabilidade da microcirculação? Você tem um aumento de hemácia, né? Secundariamente a essa perda de líquido. Então, consequentemente, você tem um aumento dessa viscosidade sanguínea. Então, você tem uma estase ali. Você tem uma circulação, uma microcirculação ali, correndo mais devagar. Beleza? Por isso que aumenta essa permeabilidade da microcirculação. Bom, a estase sanguínea e a circulação, né? A estase sanguínea aumenta e os leucócitos, especialmente os neutrófilos, migram através da parede celular para o interstício. Foi como a gente viu lá atrás, né? Aumenta aqueles espaços, né, interendoteliais para haver esse extravasamento, para haver essa fuga. Bom, aqui a gente tem uma rede uma rede circulatória normal, né, e uma rede circulatória onde está um processo inflamatório instalado ali.
Repara que onde tem esse processo inflamatório, o fluxo sanguíneo ele é aumentado. O calibre venoso ali é maior. Beleza? Nós temos dilatação arteriolar, nós temos dilatação das próprias vênulas. Beleza? E há uma expansão da árvore capilar. Ok? Onde tem a dilatação de vênula, nós temos ali aquele extravasamento proteico, né? A formação do edema. Já onde tem, já secundariamente isso aí, nós vamos ter a migração dos neutrófilos. Beleza? Por isso que vasodilata. Bom, vamos falar aqui do edema. Funciona assim. O exudato que está rico em proteína, né? Ele vai extravasar para o interstício. Então nós vamos ter ali a redução da pressão osmótica no sangue. Beleza? Um aumento da pressão hidrostática, que é um fluxo sanguíneo maior. Secundariamente isso aqui, o extravasamento do próprio fluido para o interstício. Então vai inchar, né, esse tecido em volta ali. Vamos ter ali como resultado final o edema. Vamos falar aqui desse extravasamento de leucócito e da própria fagocitose, né? Os leucócitos que se encaminham ao local da invasão e ingerem os agentes agressores, destroem bactérias e outros micro-organismos e eliminam todo o tecido necrosado. Beleza? Isso tudo quem faz lá é o leucócito. Ok? Porém, eles podem agredir também o nosso próprio tecido e prolongar a inflamação por meio da lesão do tecido local. Então é aquela clássica, né? Um tecido muito inflamado, ele pode perdurar inflamado pelo próprio ataque do leucócito. Como funciona aqui? Funciona da seguinte maneira. Primeiro a gente tem a marginação, onde o leucócito ele vai para a parede endotelial, ok? Depois esse leucócito ele vai aderir ao endotélio durante o período inflamatório, ok? Depois a gente tem essa fase que chama de apedese, que é a migração desse leucócito através do endotélio. Terceiro, a gente tem a migração no interstício, em direção ao estímulo quimiotático. Que parada que é essa? Quimiotático, estímulo quimiotático. Quimiotaxia, gente, é nada mais, é a viagem dos granulócitos, né? A migração dos granulócitos, dos monócitos, só que em menor extensão. Beleza? O que acontece? É o simples ato dessa galera, até do leucócito, migrar lá para onde está tendo a lesão. Ok? Substâncias quimiotáticas exógenas são as bactérias exógenas, também de fora, e as endógenas. Endógeno nós temos aqui os próprios componentes dos sistemas complementos, o C5A, ok? Um produto lá da lipoxigenase, que é o leucotrieno B4, e as citocinas, beleza? São substâncias quimiotáticas endógenas. Lembra lá que o leucócito vai fazer a fagocitose, né? Lá aquela galera vai fagocitar, vai digerir toda aquele agente invasor e tal. Beleza. Quando a gente fala dessa fagocitose, a gente tem ali neutrófilo, a gente tem macrófago, beleza? Fagocitando, mandando para dentro daquela galera. E vão liberar enzimas para eliminar o agente nocivo, para eliminar a própria bactéria. Ok? O que acontece aqui? Primeiro a gente tem que ter o reconhecimento e a ligação, né? Segundo, tem essa captura. O que é a captura? É o vácuo fagocitário, que é onde tem a própria adesão ali do agente fagocitário ao agente invasor. Terceiro, que é a própria degradação do material, beleza? Ou a morte do material. Vamos ver aqui, ó. O que é o reconhecimento e a ligação? Tá lá de boa,
o receptor fagocítico na dele, tranquilão, né? E tá passando lá por cima lá o bonitão aqui, beleza? O contra ele, beleza? E acontece essa fase aqui que é o englobamento. O que é isso? A membrana do fagócito se fecha em torno do micróbio. Então o receptor detectou o invasor e encapsulou ele, beleza? Tranquilo. Forma-se-lhe o fagossoma com o micróbio ingerido e o lisossoma com aquelas enzimas lá, né, aquelas enzimas degradatórias. Depois acontece o que? A fusão desse lisossoma com as enzimas com o fagossoma que está com o micróbio ingerido lá, que está com o micróbio encapsulado. Beleza? Então há aquela fusão, secundariamente a destruição desse micróbio. Ok? Bom, passando de uma forma bem sucinta, bem tranquila. Bom, a última etapa de degradação, né, a destruição do micro-organismo, ela consome muito oxigênio. Por isso, nesse momento, tem de ser criado muitas espécies reativas de oxigênio. Beleza? Vamos falar um pouquinho do leucócito, que é um desse agente que vai ajudar aí a fagocitar, certo? Leucócitos, substâncias e lesões. Quando os leucócitos fagocitam, eles liberam produtos microbicidas, produtos que vão combater os micróbios, né? Dentro do fagolisossoma e também no espaço extracelular. Produtos esses que podem ser prejudiciais ao tecido do próprio hospedeiro. Lembra que aquela enzima que ela começa a consumir o próprio tecido local, então tende aquela inflamação perdurar, porque o próprio combatente ali está combatendo o organismo dele mesmo. Beleza? Se o infiltrado de leucócitos for persistente e descontrolado, ele mesmo pode se tornar o agressor. Tá? Por isso que a gente usa aqueles anti-inflamatórios, que é para evitar que isso daqui aconteça também. Claro, para reduzir o período inflamatório, né? E para evitar que esse leucócito, de uma forma descontrolada, combata o próprio tecido saudável, o próprio tecido são que está em volta ali. Defeitos na função leucocitária. O primeiro defeito que pode acontecer é aquela falha na adesão. Beleza? Depois, uma paradinha que chama aqui síndrome de Shediak-Higashi, ok? Que é o que? Uma redução na transferência da enzima lisossomal, beleza? Então a enzima lisossomal ela não vai conseguir passar, né? Ela não vai conseguir passar lá pro vácuo fagocitário, ok? Essa é a síndrome que caracteriza esse defeito no fagolisossoma. Bom, outro defeito é na própria cavidade microbicida, que a deficiência na produção daquelas espécies reativas de oxigênio que a gente falou no slide anterior, beleza? Que a gente já tem aquelas enfermidades granulomatosas crônicas, beleza? E por último aqui, a supressão da medula óssea, né, que a gente vai ter uma baixa produção de leucócitos, consequentemente a leucopenia, beleza? Os mastócitos e os macrófagos também são importantíssimos na resposta inflamatória aguda, beleza? Tranquilo, vamos lá, terminando a resposta aguda. Um momentinho que eu vou aceitar o companheiro de vocês que entrou agora aqui.
Bom, quando está terminando, diminui o processo de inflamação, beleza? Porque está diminuindo esses mediadores, ok? Todos esses mediadores, eles têm uma meia-vida, né? Uma duração curta. Então eles são degradados assim que liberados e produzidos em surtos rápidos. Aqui a gente está falando da doença, da resposta inflamatória aguda. A crônica a gente vai ver em outras aulas. Beleza? O que acontece? Também aqui, quando termina essa resposta inflamatória, ativam algumas mudanças nos derivados do ácido araquidônico, que é onde você começa a falar das prostaglandinas e dos leucotrienos, beleza? Quando a gente fala das lipoxinas anti-inflamatórias. Ok, pessoal? Então hoje a gente falou da inflamação aguda, beleza? Nós destrinchamos aí essa parte da anatomia patológica em inflamação aguda. Então o que acontece aqui?